Aqui quem fala com vocês é o Padre Rogério, mestre de cerimônias e assessor da Comissão de Liturgia de nossa Diocese. Estamos aqui neste percurso formativo para entendermos melhor o que é a liturgia e como que ela se manifesta na nossa vida. Como podemos compreender melhor o culto que nós celebramos, a memória que fazemos, então, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, quando celebramos a Eucaristia como o principal de todos os sacramentos. Em nosso último vídeo, nós falávamos que a liturgia ela é composta de sinais. Tomando então aquilo que o Concílio Vaticano II dizia, no parágrafo 7 da Sacrosanto Concílio, nós éramos chamados a entender que tudo aquilo que existe dentro do culto litúrgico é sinal. E hoje nós iremos entender um pouco melhor o que é sinal. Então, conforme eu for falando, eu quero que você vá pensando. Eu também vou dando algumas dicas para que a gente possa entender quais sinais nós temos dentro da igreja, dentro da celebração litúrgica que ela realiza. Então, desta forma, e aqui eu retomo aquilo que nós falávamos no final do nosso último vídeo, a liturgia é, de um modo, aquilo que acontece sobre o véu dos sinais sensíveis, sagrados e eficazes, nos quais, desde a parousia, Pentecostes até a parousia, nós vamos então experimentando o mistério de Cristo e o mistério da igreja que acontece em nosso meio. Mas para que a gente entenda o que é sinal, gostaria de usar uma citação de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz que sinal é uma coisa que, além da forma que imprime aos nossos sentidos, leva ao conhecimento de alguma coisa diferente de si. Então, o sinal é tudo aquilo que nos chega através dos nossos sentidos. Preste muita atenção nisso. A liturgia, ela passa estritamente pelos nossos sentidos. Tudo aquilo que na nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição, o nosso tato sentir, são sinais litúrgicos. E tudo isso nos serve para comunicar aquilo que Deus deseja fazer com cada um de nós. Desta forma, então, o sinal ele é um instrumento que nos possibilita compreender alguma coisa que está além da nossa razão, algo que nós não conseguimos entender. Algumas regras se fazem necessárias para nós, então, entendermos o que é sinal. Primeiro que o sinal, ele sempre vai ser um substituto daquilo da verdade que nós estamos falando. Ele nunca é verdadeiro em si. De certa forma, ele vai substituindo aquilo que é verdadeiro. Ele deve distinguir e depender daquilo que ele mostra. Mas mesmo assim ele continua sendo imperfeito. Ele ainda não é a realidade total e plena daquilo que nós estamos celebrando e fazendo. É algo que ao mesmo tempo revela, mas ainda nos permite permanecer escondido. Olha como o sinal muitas vezes é ambíguo. Ele mostra, mas ainda assim nós não conseguimos compreender de forma total. Pelos sinais sacramentais, por exemplo, podemos compreender, intuir uma realidade divina, algo que nos indica o céu. Porém, ainda assim, ele se permanece escondido, este céu. E vai germinando no nosso coração, para que então, quando a gente realizar a nossa Páscoa definitiva, possamos celebrar a grande liturgia no céu. E desta forma, por fim, o sinal ele tem uma validade. O dia que a gente chegar no céu, nós já não vamos mais precisar celebrar os sacramentos, pois nós seremos um com Deus. E todos estes sinais que nós temos perderão o seu valor. Mas então, como entender o sinal dentro da liturgia? O sinal na liturgia ele diz respeito à nossa relação entre Deus e com os homens. Como que nós nos relacionamos com Deus? Na liturgia, tudo então está submetido a este véu dos sinais, para que a gente possa se relacionar, conversar com Deus, estar com Ele. De todos os sinais que nós podemos captar, e que depois nós iremos aprofundar daqui 15 dias, é a Assembleia. A Assembleia nos mostra o corpo de Cristo, como que Deus se manifesta a cada um de nós. É um grande sinal por meio do qual podemos experimentar o Senhor ressuscitado e exercer o nosso sacerdócio, participando do sacerdócio de Jesus Cristo. Seja o sacerdócio ministerial, aquele realizado pelos bispos, pelos padres e diáconos,
seja ainda o sacerdócio comum e que é devido a cada um dos leigos pelo seu batismo. Então, como que nós podemos entender o sinal dentro da liturgia? Como que podemos entender o sinal litúrgico? São sempre os sinais que vão reger a liturgia. Se eu perguntasse para você, fale alguma coisa que te chama a atenção na celebração da missa, você diria para mim alguma coisa. A leitura que foi dita, o salmo que foi cantado, o jeito que a igreja foi construída, os vitrais. E eu iria dizendo que tudo isso é sinal. Tudo isso nos mostra Deus, faz o nosso coração se inquietar e ir ao encontro de Deus para que possamos então experimentá-lo. O sinal, ele nunca será de uma pessoa. Vamos prestar muita atenção nisso. O sinal sempre é da igreja. O sinal litúrgico, a igreja nos entrega, após um longo tempo de reflexão, de amadurecimento, para que naquele sinal nós possamos experimentar a ação de Deus em nossa vida. Olha só isso. Nos Atos dos Apóstolos, conta-se que uma vez Pedro lembrou e percebeu que toda vez que ele impunha as mãos sobre alguém, essa pessoa recebia o Espírito Santo. Este é um sinal que a igreja sempre repete em todos os sacramentos. Em todas as ações litúrgicas, a igreja impõe as mãos. É um sinal que a igreja percebeu, pertence à igreja. E assim, ninguém tem a autoridade de mudar isso. Estes sinais também nunca foram escolhidos de modo arbitrário. Prestemos muita atenção nisso. Quem os escolheu foi Cristo e a igreja. E eles escolheram embasados na experiência de fé do povo judeu, do povo de Israel. Uma experiência que perpassa os séculos e chama a cada um de nós a entrar em comunhão com Deus. Hoje, os nossos sinais, talvez eles não sejam tão entendidos, porque nos falta uma coisa. Falta a gente prestar atenção naquilo que nós estamos celebrando. Todos os sinais são explicados pelas orações que nós realizamos. Preste atenção, a hora que o padre impõe as mãos sobre as oferendas, quando o padre estende a mão direita para absolver os pecados, quando nós confessamos, a oração que acompanha cada um destes sinais os explica. E precisamos prestar muita atenção nestas orações, pois através delas poderemos entender aquilo que a igreja está realizando. Então, diante de tudo isso que eu falei, do que vem a ser o sinal litúrgico, gostaria de elencar alguns que são muito importantes para a nossa experiência nas nossas celebrações litúrgicas. O primeiro sinal que eu gostaria de falar é o sinal palavra. Na liturgia nós falamos com Deus e Deus fala conosco. O padre diz: o Senhor esteja convosco, e a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. Tudo isso é palavra. Sem falar ainda das inúmeras referências à Sagrada Escritura, seja na liturgia da palavra, quando nós lemos aquilo que foi nos transmitido pela Bíblia aos primeiros cristãos e aos pais da fé ao longo do Antigo Testamento, seja de modo implícito ao longo de toda a celebração litúrgica, que é extraída sempre e toda vez da Sagrada Escritura. Então a palavra ela se faz presente como um sinal muito poderoso. Um segundo sinal são os inúmeros gestos, posturas, movimentos que nós fazemos ao longo da celebração. Às vezes que o padre abre a mão para rezar, a hora que nós nos inclinamos quando se fala o nome do Senhor Jesus Cristo ou da Virgem Maria, quando o padre se deita no chão na Sexta-feira Santa, ou ainda quando o seminarista e o diácono serão ordenados e durante a ladainha se prostram. Todos estes sinais comunicam alguma coisa. E nós precisamos aprender a entender tudo aquilo que nós temos nestes sinais. Depois nós temos sinais de elemento e de objeto, que é tudo aquilo que se usa e que faz a liturgia acontecer. Nós temos a palavra, temos os nossos gestos, mas nós temos os objetos, as âmbulas, o cálice, a patena, as alfaias. Tudo isso são sinais que nos revelam e nos mostram o que Deus deseja fazer com cada um de nós. Por fim, temos a arte. Toda a arquitetura da igreja também é um grande sinal, que transforma a nossa compreensão e nos catequiza, nos mostra
aquilo que a igreja é. E por fim, mas aqui já nos preparando para o nosso próximo encontro, temos as pessoas como grande sinal. E é isso que nós iremos entender no nosso próximo encontro, quando então pudermos pensar nas diversas pessoas que compõem a Assembleia Litúrgica e ali se reúnem como corpo de Cristo, como povo de Deus, para celebrar a liturgia. Tenham todos uma boa semana, até o nosso próximo encontro. Abraço a todos.